Saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal, falando de Vasco, trazendo notícias, informações, tudo sobre os gigantes da colina, beleza, galera? Antes de mais tudo, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações, todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma, beleza? Ajudando o canal a bater 1000 inscritos aí, ajuda aí, galera, dá essa moral aí, dá essa força para nós aqui, que todo dia a gente sempre está diariamente trazendo vídeo para você com as informações, beleza? Vamos lá, sem mais demora, trazer algumas notícias aqui, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a gente fica focado em um assunto que é o tal do Léo Jardim. Vou discorrer algumas coisas aqui, tá? Mas antes, vamos falar de contratos, tá? Contratos que tá se findando agora no final de 2025. E alguns jogadores, e já peço logo já do seu comentário, a sua opinião, deixa aqui na descrição o que você acha desses atletas que eu vou falar aqui, tá beleza? Fica, não fica, vai embora, o que tu acha, eu vou deixar minha opinião aqui, vem comigo, beleza? Ó, contratos acabando no fim do ano 2025, pode estar assinando um pré-contrato com outros adversários, tá? Então, pela regra é o seguinte... antes da data de findar o seu contrato, o atleta com o clube, ele tem 6 meses antecedentes do seu término do contrato, pode estar assinando com outro clube, ou seja, um pré-contrato, tudo dentro da lei. Assinou um pré-contrato significa que ele já está amarrado com outro clube e nenhum outro clube pode estar atravessando essas atrativas, beleza? Então, esses jogadores são aí, ó, o Léo Jardim, que tá essa novela mexicana, se assina, não assina, se renova, não renova. Lembrando, senhores, o seguinte, ele falta 2 jogos para bater 60%, tá? Da renovação, da sua renovação de contrato até 2026. Vai ter um jogo agora contra o São Paulo e vai ter depois da data Mundial de Clubes, né? Depois que voltar lá para 12 de julho, vai ter o jogo contra o Botafogo. Então, esses 2 jogos seriam os jogos que faria a renovação automática do Léo Jardim. Porém, ele pode estar sendo resguardado, tá? Para não estar ativando esse contrato, essa renovação automática, já que o seu empresário está batendo na porta ali que tem que pagar 1 milhão, 1,5 milhão pelo goleiro chamado Léo Jardim. E eu vou desde já deixar a minha opinião. Léo Jardim, muito obrigado pelos seus serviços prestados, pelas temporadas que você trouxe aqui para nós, muitas alegrias, também teve tristeza também, mas salvou a gente por diversas vezes no gol, meu muito obrigado, mas 1,5 milhão eu acho que você está pedindo por demais para um goleiro que a princípio, tá, bota assim, foi o Vasco da Gama que te formou basicamente para você ser esse goleiro aí, para estar nessa cotação de 1,5 milhão. Recebe lá do Palmeiras 1,5 milhão, recebe lá de qualquer outro time 1,5 milhão, mas aqui fica complicado. E o outro, para encerrar esse assunto sobre o Léo Jardim, a gente dá continuidade, que é o paraguaio, né? O Pumita, né? O Pumitas Rodrigues, né? Ele é um cara que não tem tido mais espaço no Vasco da Gama por conta do PH. Porém, é um cara que quer ganhar minutagem, quer ganhar aí antecipações de jogos e tudo mais. Ele não consegue porque, infelizmente, o PH tem sido absoluto, principalmente na parte defensiva, coisa que o Pumita, ele é muito complicado, tá? Ofensivo ele é bom, defensivo ele é ruim demais, tá? Então, ele pode estar atuando como ala, né? Essa posição, inclusive, até do Pumita como ala. Foi cogitado aí para a seleção dele. Na próxima Copa do Mundo ele vai estar presente também, que já está relacionado entre os jogadores também, mas de repente o Pumita já não serve mais para o Vasco. Já trouxe aqui sobre o Paulinho Babilônia, tá? Esse Paulinho Babilônia, ele é o garoto da base do Vasco, ele pode estar entrando no lugar do Pumita como reserva do PH, já que não é muito cogitado, tem o Paulinho Babilônia para estar entrando no seu lugar. Então o Pumita também seria mais um cara também que eu não renovaria. Não renovaria com o Léo Jardim por causa dessa petição de salário aí muito alta. E essa novela já está enchendo mais do que o saco aí do torcedor vascaíno. E o Pumita também, tá? Outro jogador também que eu sempre recito aqui que ele é um ex-jogador, tá? É um ex-jogador, não tem um salário alto, estava sem clube,
Vem aí no pacotão Felipe Coutinho, que é o Souza, Alex Teixeira e o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho está resolvendo a sua vida, como eu tenho trago aqui no canal. O Souza já assinou um contrato aí, já não faz parte mais do Vasco da Gama, tá fora aí, agora tá fazendo live em cima de live aí, pede podcast por podcast aí, que inclusive ele é bom em fazer isso aí e não como jogador. E o Alex Teixeira também, tá? O Alex Teixeira tá com o contrato aí findando aí no final do ano. Esse, sem sombra de dúvida, não tem nem que pensar em renovação, meu irmão. Ele ganha 150 mil no Vasco, já é uma grana que pode estar pagando bem melhor um salário de um ativo da Sub-20, que tem feito mais pelo Vasco do que o próprio Alex Teixeira. Então esse aí, ó, também tem que vazar no final do ano. O outro também, ele tem até 6 meses, tá? Para poder estar assinando com outro clube, permanecer. O Vasco fez uma resistência, eu tô falando do Jair. O Vasco fez uma resistência para não renovar o contrato e oferecendo ele para outros clubes. Foi cogitado em São Paulo, foi cogitado em outros times, porém o Fernando Diniz disse que queria trabalhar com ele de uma outra feita aí, outra janela, outros times, né? Quando ele estava lá no Fluminense, queria estar trazendo o Jair para jogar com ele no time dele, porém criou essa oportunidade aqui no Vasco, por isso não liberaram o atleta para outros times. Então o Jair entende que pode ficar mais um pouco no Vasco, mas seu contrato vai acabar no final do mês, 6 meses ganhando 900 milhões, tá, no Vasco, por esse futebol meio pife, né? Meio pife porque eu falo que tem jogos, por exemplo, ele jogou contra o Fortaleza muito bem, os outros jogos ele jogou mal pra caramba, a gente só vai lembrar que ele jogou bem foi contra o Ceará, que eu lembro que ele jogou bem pra caramba contra o Ceará. Então ele fez um jogo bom contra o Ceará e depois de vários jogos ele fez um outro jogo bom contra o Fortaleza. Então é um jogador momentâneo. Por 900 milhões, esquece, não renovaria com ele também. O outro já é mais complicado, né? Ele chegou no Vasco, vascaíno, família toda vascaína, o cara veste a camisa, veio no futebol da Europa e quando chega no Vasco, chegou jogando futebol, baita de um achado. É o Paulinho, tá? No Paulinho aí, ele final do ano, teu contrato também está se findando. E esse aqui eu pensaria 2 vezes antes de dispensá-lo, tá? Ele não tá no momento bom, a gente sabe que o futebol dele é bom, a gente sabe que é questão de tempo, é medo, ele é novo, ele tem 27, 28 anos de idade, entendeu? Por causa dessa lesão que foi muito séria, pode estar entrando ainda com sapatinho leve, dentro de campo, tem tudo um porquê. Eu não dispensaria o Paulinho, porque eu acho que o Paulinho é um baita de um achado, um baita de uma oportunidade, a gente recuperar o futebol dele. Então, Paulinho eu deixaria no Vasco da Gama, não dispensaria ele, tá? Deixa aí seu comentário, o que você acha disso. Até porque o salário do Paulinho também não é muito alto, então ele pode estar continuando no Vasco. O outro é o Maurício Lemos, eu torci muito para ele sair do Atlético, vir para o Vasco, chegou lesionado, fez apenas, se eu não me engano, 5 jogos. Ele tem uma renovação de contrato também, 60% dos jogos, não vai alcançar. Teve a costela fraturada, a 12ª costela fraturada, baita de um azar, o cara chegou no Vasco lesionado, o empresário dele consegue fazer isso, né? Pegar todos os seus ativos e ter uma plancheta de jogadores. Os lesionados vão empurrar para o Vasco, é isso que ele faz. Vou empurrar para o Vasco porque o Vasco gosta de contratar lesionados. E o Maurício Lema é um cara aí que só recebe e não atua. Então, assim, mesmo que eu prefiro ele no lugar do João Vitor, apesar de não ser a posição dele, tá? Ele é do lado esquerdo, né? Ele faz a função do Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Luiz Gustavo e Maurício Lema. Do lado direito não tem ninguém, entendeu? Só o João Vitor mesmo. Mas a esperança é que ele entrasse lá e provavelmente contra o São Paulo ele pode entrar. Mas não renovaria o contrato, tá? É um jogador muito lesionado, a gente já sabia disso. E com certeza essa novela, o cara tá no Vasco somente para receber. Então não renovaria o contrato com ele. E o Felipe Coutinho, tá? Tá ele, Aston Villa, tem outros times aí já de olho no Coutinho, conforme eu tenho um trago aqui no canal. Coutinho, você renovaria com o Coutinho? Não renovaria? O Paê não joga mais pelo Vasco. Coutinho, e aí, o que você acha? O que você pensa? Entendeu? Eu não renovaria com o Coutinho. Não renovaria porque é um outro jogador também que é momentâneo, tá? Não tem agregado muito com o time, deixa o time um pouco mais lento,
está sobrecarregando, infelizmente. Tem as suas polivalências, mas isso são momentos, sabe? São flashes dentro de campo, quando ele está de bom humor. Então, infelizmente, o Coutinho não renovaria. Quem está de olho dele o time do México, tá? Monterrey do México está de olho no Coutinho. Não sei se ele aceitaria uma proposta de estar indo jogar esse futebol lá no México, até porque tem outros times também da Europa aí, também pequeno, baixo escalão aí querendo ele. O fato é que ele tem mais um ano aí, 12 meses de contrato aí com Aston Villa, estão se resolvendo aí, o seu agente está lá, né? O seu empresário está na Inglaterra resolvendo esses atrativos aí, e para ele ficar no Vasco vai depender dele mesmo, tá? É só fazer uma renovação de contrato com o Vasco. Dizendo, eu não renovaria com o Felipe Coutinho, deixa a sua opinião aí. Tu pode falar que eu sou maluco, que eu sou doido, mas com certeza o dinheiro que a gente investe no Coutinho, no Payet, a gente consegue investir em jogadores mais jovens, mais novos, da mesma posição e que de fato na mão do Fernando Diniz pode dar um futebol melhor para ir pro Vasco, beleza? Vasco também aí, ó, tá de olho no jogador, né? Esses foram os relacionados, deixa a sua opinião aí, tá? Vasco tá de olho aí no goleiro, já que Léo Jardim não fica nesse impasse, acena. Goleiro do Milionários da Colômbia, tá? É o Álvaro Monteiro, tá? Então, Vasco tá nessas atrativas, o jornal de lá da Colômbia já notificou que o Vasco, né, o ativo aqui do estado do Rio de Janeiro, está de olho nesse goleiro, caso o Léo Jardim saia. Isso para mim é um sinal que o Léo Jardim não vai ficar. Para o Vasco correr atrás de outros goleiros, mesmo tendo o Daniel Fusato aqui, tá? Eu não iria atrás. Tem os garotos da base, já foi mencionado aqui, eu já trouxe aqui. Tem o Daniel Fusato, não tem que correr atrás de goleiro, já tem, tá? Mas o Vasco está deixando todos os sinais que Léo Jardim não vai ficar aqui no Vasco. Então se prepara aí, você aí que é um grande fã do Léo Jardim. Mais uma vez eu agradeço aí pelos seus serviços prestados. O Vasco está de olho aí no meio do Operário, Gabriel, tá? Bosquilha, jogou muito bem esses dois jogos contra o Vasco, tem feito bastante jogadas boas aí, atuando bem no Operário, né, o time da segunda divisão. Ele tem 29 jogos, 8 gols e 3 assistências, ou seja, o camarada tem 29 jogos com 8 gols, muito mais gols do que o Felipe Coutinho, tá? Em toda a sua temporada aqui com o Vasco, desde o ano passado. Felipe Coutinho, nada mais, nada menos, ele tá com 5 gols, tá? O camarada tem 8 gols em 29 jogos. Então, vamos parar e prestar atenção nos números aí, porque às vezes os números falam muito mais do que um peso de uma camisa. Tá, beleza, galera? Então, trouxe esse feedback aí, ó. Presidente do CSA, tá? O próximo adversário da Copa do Brasil, tá? Ela tá aí nas redes sociais, conforme eu trago aqui. A Miriam Monte, tá? Miriam Monte, dizem, né, que é a mais nova Leila, né? A titia Leila lá do Palmeiras lá. É a mais nova Leila lá do CSA. Porém, tá? Naquela visualizações que está tendo aí dela, aí, com a reação dela na Copa do Brasil, quando firmou o Vasco lá, ela, né, vibrou, é Vasco, e a gente aqui já entende logo que, pô, adversário, pô, tá querendo esculachar o Vasco, e a gente já entra naquela pilha. Ela foi a alguns podcasts, está dando agora bastante entrevista, e aí ela acabou soltando que ela tem como modelo de gestão no CSA uma forma como Eurico Miranda. Pois é, ela diz que ela tem um modelo do Eurico Miranda que eu acho muito difícil. O lendário, né? O polêmico, né? O bruxo do Eurico Miranda, né? O falecido. E ela tem ele como modelo de gestão dentro do CSA. Até hoje eu não ouvi nunca barulho aí, tá? Não sei, porque de repente o time tá bem distante, tá lá na Série C, Série B. Não tô zoando, não. É porque, de fato, a gente não escuta esse barulho todo. Eurico Miranda fazia barulho tanto no Brasil, tanto fora. Então, a gente, né, entendeu? É meio complicado. Mas, quem tem boca fala o que quiser. E é o momento dela, tá? E isso também dá um índice, tá? Que talvez ela seja vascaína, tá? Então, de repente, associou a vibração de pegar o clube dela e ela vai falar que tem uma gestão parecida com o Eurico Miranda. Uma coisa casa com a outra, perfeito? Então,
Vamos ficar ligado aí que nem sempre é uma provocação, mas também pode ser, quem sabe, aí uma felicidade estar jogando contra o time do seu coração, tá? Novo diretor de futebol está cogitado aí, foi cogitado o nome do diretor de futebol do Flamengo, que ele tá querendo, estão querendo ele, não querem mais ele lá. Agora foi levantado aí o diretor de futebol do Avaí, que é o Eduardo Freiland, tá? Freiland é um nome aí que tem pegado força aí no Vasco, tá? Como diretor de futebol. E o Bruno Costa, o ex-Fortaleza, tá? Não se encontra mais no Fortaleza, não é mais empresário. Inclusive, ele é favorito, tá? Da gestão aí do Pedrinho, tá? Então aí ganhando força, quem sabe aparece aí agora o novo diretor de futebol, Bruno Costa, o ex-Fortaleza, aqui no Vasco da Gama. Lembrando, tá, que o Fortaleza só tá esse ano mal das pernas, tá? Mas os outros anos aí com o Vojvoda, o time alavancou bem, beleza? Ó, imprensa diz que o Vasco fechou com 2 reforços e um deles é atacante, tá? O Amonedo, né, diz que, né, não vai contratar nessa janela e a imprensa está especulando aí que tem 2 contratações aí. Vamos esperar, vamos aguardar, vamos ver o que esses malucos estão falando aí, tá? E com clareza e firmeza nas informações eu trago aqui no canal falando de Vasco, beleza? Ó, recuperação judicial, tá? Vasco pegou todas as suas dívidas, botou na recuperação judicial e isso vai estar começando a pagar em mês de dezembro e diante. Isso é uma outra história, mas só para poder falar do Felipe Maestro, tá? Que é o diretor de futebol do Vasco, tá? O Vasco tem uma dívida com ele que é em torno de 2 milhões e 400, tá? O Vasco ofereceu para ele 300 a 320 e colocou na recuperação judicial. Houve uma correção nessa folha e o Vasco tirou o valor de 320 para 504. Ou seja, tá dando mais uma moralzinha ainda pro Felipe Maestro. É muita amizade, né, meu irmão? É muita amizade nisso daí. É complicado, né? Essa notícia é rapidinho aí para poder falar do Felipe Maestro. É complicado, né? Vai estar rolando amanhã, tá? Um leilão nos Estados Unidos, tá? E o que isso significa, eu acho, com o Vasco da Gama? A 777, que não existe mais, tá? A empresa quebrou. A 777 vai ser colocada suas ações em leilão. E com isso, a Encap, que é a detentora de 31%, tá, das ações do Vasco, ela que está aí nesse poderio aí, sobre a 777, malandra, fechou as portas, quebrou todos os seus escritórios, agora vai estar sendo leiloada e Vasco pode ter o mais novo sócio, vamos dizer assim, tá? Porque a 31% vai ser leiloado e pode estar com isso. Quem sabe pode ser o mais novo dono do Vasco, né? Vai leiloar, vai comprar as ações, 31% do Vasco da Gama. Opa, o Vasco está vendendo? Vão aí pegar, já tem 31%, vão comprar o restante, vão virar o novo dono. Pode acontecer ou é para furar do meu, beleza? Galera, última informação aqui sobre o Leandrinho. Eu falei que o Al-Shabaab não tem pretensão mais de comprar o ativo do Vasco, tá? Então, por quê? Por que não quer comprar? Porque eles estão passando por um momento de dificuldade. Os árabes, né? Eita, os árabes tá aí cheio da grana, os caras, dono do petróleo, tá com dificuldade financeira e não querem comprar o Leandrinho. Porém, eles estão estudando uma nova proposta de empréstimo, tá? Lembrando que esse novo empréstimo está em torno de 2.800 bilhões, tá? Aqui na casa dos 500 mil reais aí nesse empréstimo aí do Leandrinho, beleza? É um baita de um lateral esquerdo que seria esse lateral esquerdo no lugar do Lucas Piton, beleza? Se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Vamos correr porque a vida hoje está maior correria, tá beleza? Mais tarde eu trago mais informações. Hoje tem seleção brasileira Lancelotti, né? A gente traz informações aí. Também tem uma live do nosso amigo, tá no canal. Fala Comigo Vascão do Marcos, beleza? Entra lá, vai estar ocorrendo aí, eu acho, 15h30 da tarde. Fala Comigo Vascão, canal do Marcos. Entra lá, o cara entende tudo futebol. Fui!